Olá, meus amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé, o canal que estuda o Catecismo da Igreja Católica, o canal que estuda a Palavra de Deus. Você é nosso convidado a permanecer junto conosco. Hoje queremos dar continuidade aos estudos do nosso Catecismo, a partir do parágrafo número 185. E você é nosso convidado a ficar juntinho conosco para juntos descobrirmos as coisas de Deus, descobrirmos mais as coisas da nossa igreja e da nossa fé, para mais amar a Deus, para melhor amar a igreja. É assim que funciona. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, não é? Ninguém ama aquilo que não conhece, fala o velho ditado, não é isso? Então, nós vamos juntos dar continuidade a esses estudos. Se você perdeu algum dos nossos conteúdos passados, nossos conteúdos anteriores, eles estão todos aqui no nosso canal, é só pegar lá na nossa playlist e você vai encontrar todos os vídeos que a gente vem publicando já desde o ano passado. Então não deixe de assistir se você perdeu algum, tá bom? Muito bem, como a gente costuma dizer sempre, se você ainda não está inscrito aqui, faça a sua inscrição e acione o sininho para receber as notificações dos nossos lançamentos que acontecem todas as semanas. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, tanto do curso do Catecismo da Igreja Católica, quanto do curso da Palavra com o Carlinhos, tá joia? Então, dessa forma você não perde nada. E acionando o sininho, também deixe aí o seu positivo, se você gostou do nosso trabalho, e divulgue essas nossas atividades com a sua comunidade, com a sua família, com seus amigos, para que mais pessoas conheçam a fé católica e possam amar mais a Deus. É uma forma de você evangelizar também, não é? Muito bem, então nós vamos fazer a nossa pausa para a vinheta e já já a gente retorna. Até já. Muito bem, meus caros, estamos de volta e, como fazemos sempre, vamos pedir a graça de Deus, vamos pedir a luz do Espírito Santo para que sejamos tocados pela graça e possamos compreender bem e perfeitamente tudo que o Senhor quer nos revelar. Que não seja aquilo que eu fale, mas aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos também entregar os nossos trabalhos e estudos nas mãos de Nossa Senhora, no coração imaculado de Maria, para que ela interceda por nós e nos conduza ao seu Filho Jesus. E que nós possamos, com a graça e a bênção dela, nós possamos acolher com docilidade aquilo que Deus quer nos revelar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros, nós queremos conversar então sobre o parágrafo número 185 e seguintes, e convido você a nos acompanhar. Vamos fazer uma leitura dirigida, um estudo dirigido assim, lendo e conversando, trocando ideia a respeito desses conteúdos que são muito interessantes. Vocês lembram que a gente vinha falando sobre a fé? Agora esta fé na igreja ela é sistematizada, ela é organizada para ser melhor apresentada aos catecúmenos, aqueles que vão se converter, aqueles que vão receber o anúncio do Evangelho, tá certo? A mensagem do Evangelho não é lançada de qualquer jeito.
Ela tem um critério, ela tem um formato, ela tem uma ordem, até mesmo a respeito daquelas coisas que são mais importantes e outras que podem ser deixadas para um segundo momento. Mas aquilo que é a parte principal da nossa fé católica é o que nós vamos ver no estudo do nosso credo. Como a gente reza todas as missas, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso e por aí vai. Não é? Então vamos tomar o parágrafo número 185. Acompanhe comigo. Quem diz creio, diz dou minha adesão àquilo que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. Pois bem, o que isso significa, meus irmãos? Quer dizer que, primeiro, que a fé é pessoal, mas ela é também comunitária. Lembram que nós dissemos em aulas passadas que nós cremos, mas nós cremos na fé da igreja, que antes de nós crermos, a igreja acreditou. E é esta fé que ela transmitiu a nós quando ministrou o batismo. Nós que fomos batizados recebemos da igreja esta graça que vem de Deus. A igreja é, portanto, portadora, canal da graça de Deus para todos nós. Então, esta nossa fé também ela acontece na igreja. É como se nós estivéssemos dizendo, por exemplo, que o eu aderindo e mergulhando no nós. Eu mergulho no nós. A minha fé está mergulhada na fé da igreja, na fé da nossa comunidade, que é a igreja. Desta maneira, então, meus irmãos, todos nós que fazemos parte da Igreja Católica, Apostólica, Romana, temos todos a mesmíssima fé. E isso é maravilhoso. Onde quer que a gente vá neste mundo, nós vamos ver católicos professando exatamente a mesmíssima, a única fé católica apostólica romana. Por isso que ela é apostólica, porque esta fé vem dos apóstolos até hoje, e ela não se perde exatamente por isso. Tá certo? Enquanto a gente mantiver esta unidade com a igreja, na raiz daquilo que os apóstolos plantaram, nós vamos continuar professando sempre a mesma fé. E quem se desviou no caminho foi porque quis caminhar num caminho diferente do caminho dos apóstolos. Percebe? Aí professaram uma fé diferente. Aconteceu isso com os evangélicos, os protestantes, desde Martinho Lutero, quando ele quis ter ideias próprias. Tinha lá seus motivos, tinha lá seus argumentos, mas ele não quis buscar a compreensão dos conteúdos da fé. Tudo tem uma razão de ser. O nosso estudo vai nos mostrar isso ao longo das próximas aulas, não é? A fé, portanto, meus caros, é ponto de unidade e não de divisão. A fé nos une, todos os católicos estamos unidos porque temos a mesma fé. Estamos abraçados à mesma igreja uns com os outros. Então, meus caros, ter este ponto de unidade que é a fé é como esse parágrafo que nós lemos há pouco nos diz, que nós temos uma linguagem comum da fé que nos une na mesma confissão. Então, aquilo que é dito é aquilo que é acreditado. Aquilo que é professado é, antes de tudo, aquilo que é vivido. No parágrafo 186, na sequência, nós lemos o seguinte: desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Mas já muito cedo a Igreja quis também recolher o essencial da sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos ao batismo.
esta síntese da fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira. Recolheu-se o que existe de mais importante para dar, na sua totalidade, a única doutrina da fé. E assim, como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão um grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Portanto, meus caros, os símbolos da fé, né? Este credo apostólico que nós rezamos e professamos, ele é um compilado, ele é um resumo dos principais pontos da fé, os principais pontos daquilo que a igreja professava, os pontos principais, os mais importantes, não é? Então, eles eram assim organizados em função do trabalho que os apóstolos tinham de pregar o evangelho a toda criatura, segundo o mandato de Jesus, e depois evangelizar, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era muita gente para batizar, era muita gente para ensinar o evangelho, e até mesmo para que as coisas não se perdessem e não ficassem mensagens importantes de fora. Eles então fizeram um resumo de tudo que era mais importante para passar para os catecúmenos, para aqueles que iam ser batizados. Então, este resumo era necessário para exatamente permitir uma eficiência melhor do trabalho. E este resumo não foi feito da cabeça dos apóstolos ou dos primeiros cristãos, né, dos santos padres. Este resumo foi feito a partir da palavra de Deus, a partir da mensagem do Evangelho deixado pelo Senhor Jesus. E qual era, por causa disso, qual era a realidade que os apóstolos tinham, que os primeiros cristãos na igreja primitiva tinham? Eles tinham, de um lado, um público-alvo, os judeus, não é? Com toda a sua tradição, a sua religião, a sua expectativa de um Messias que viria. E veio, e eles não sabiam, e os apóstolos estavam lá exatamente para contar para eles: olha, o Messias que vocês esperavam e aguardavam, ele veio, é o Cristo. É o Cristo que morreu e ressuscitou, está vivo entre nós. Toda essa mensagem do Evangelho, do mistério pascal de Jesus Cristo, foi anunciado aos judeus, segundo esse resumo que nós citamos aqui. De outro lado, além dos judeus, nós tínhamos os gentios, especialmente São Paulo se dedicou muito a eles. E dentre os gentios a gente pode citar, por exemplo, os gregos, que tinham uma cultura pagã, panteísta, e eles então acreditavam num monte de coisas que não tinha nada a ver. E então São Paulo tinha que organizar a mensagem do Evangelho de uma maneira que fosse aceitável pelos gregos e pelos gentios, para que também eles se convertessem e fossem batizados. Portanto, foi muito importante que no início da igreja eles fizessem este compilado, não é? Este resumo, tá certo? Para que eles então acreditassem nas mensagens que estavam sendo transmitidas. A meta desses evangelizadores era levar essa turma toda, os gentios, os judeus, os pagãos, todos eles levá-los à conversão e ao batismo, não é? Então é como se eles estivessem falando para essa turma aí: olha, até agora vocês acreditaram nisso, nisso e nisso, mas esquece, agora nós anunciamos para vocês Jesus Cristo. E a fé que nós transmitimos é esta. Cremos na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Esta é a igreja, esta é a fé que nós professamos, este é o batismo que vocês vão receber. E é muito interessante porque no início da igreja primitiva,
eles foram então depurando as coisas que eram principais, as coisas que eram acessórias, as coisas que eram verdadeiras e outras que não eram, porque no começo aconteceram muitas influências pagãs, que foram as heresias. Muitas heresias surgiram no início da igreja, exatamente porque eles ainda estavam tentando compreender melhor todas as coisas, e as heresias aconteceram, mas elas rapidamente iam sendo limpadas, não é? Nos concílios, nas reuniões da igreja, e até mesmo para minimizar esse tipo de problema e manter a unidade da igreja, os primeiros cristãos escreveram o primeiro catecismo, que é o Didaquê. O Didaquê é exatamente esse trabalho de colocar em ordem aquilo que se acreditava, aquilo que se professava, como deveria ser o batismo, como deveria ser a preparação, quais eram as regras, por exemplo, para a Eucaristia, a celebração nos domingos e não mais nos sábados, e por aí vai. É muito interessante, inclusive você pode baixar na internet esse material, Didaquê é o nome, tá bom? De forma que este trabalho traz esta síntese. Não é o credo, mas foi um trabalho que aconteceu quase que ao mesmo tempo do lançamento sistemático dos símbolos da fé. Então, esta síntese nos fala o parágrafo número 187. Estas sínteses da fé chamavam-se ou chamam-se profissões de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam. Chamam-se credo em razão da primeira palavra com que normalmente começam, creio. Denominam-se também símbolos da fé. Bem, aquele resumo ou síntese que nós comentamos no parágrafo anterior, tá certo? Daquilo que os apóstolos acreditavam e pregavam, foi aqui chamado de profissão de fé. Profissão de fé. O que significa professar? Professar significa declarar, reconhecer publicamente, ter convicção, ter certeza. Isso significa professar. Tem a mesma raiz da palavra professor, aquele que ensina, aquele que professa. Portanto, quem professa a fé, vive a fé, mas também ensina e proclama esta mesma fé. Mas esta síntese também é chamada de credo. Credo vem da palavra creio ou acredito, tá certo? O credo, portanto, significa acreditar. Quando nós fazemos a oração do credo, nós estamos listando, nós estamos dizendo todas as coisas nas quais nós acreditamos. Olha, gente, eu acredito nisso, nisso, nisso e nisso. É o nosso credo. Numa empresa, por exemplo, às vezes, sobretudo nas empresas grandes, nós vemos lá um quadro na parede dizendo lá a sua missão. Esta empresa tem esta missão de fazer isso, isso, isso. Esses são os valores que a empresa tem, são as coisas nas quais ela acredita e ela vive ou pretende viver no seu dia a dia. Da mesma forma, então, o credo significa as coisas que nós acreditamos e as coisas que nós queremos viver e viver intensamente no nosso dia, tá certo? Então, quando a gente fala que nós acreditamos, nós estamos dizendo que nós temos fé naquelas coisas e nós queremos viver estas coisas. E este parágrafo que nós lemos nos diz também que estas profissões de fé ou este credo também é conhecido como símbolos da fé. Símbolos da fé. Estamos falando sempre da mesma coisa, da profissão de fé, ou dos artigos da fé, ou do credo, e agora, vamos ver o que significa este símbolo da fé.
Então, a palavra grega símbolo, nós vemos no parágrafo 188, significava a metade de um objeto quebrado, por exemplo, um sinete, que era apresentado como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Símbolon passa em seguida a significar coletânea, coleção, sumário. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. Portanto, aquele símbolo da fé, ou símbolon como duas partes, dava legitimidade à identidade. O nosso símbolo da nossa fé nos dá também esta identidade. Quem professa esta fé é chamado de cristão. Quem professa esta fé é chamado de membro, filho da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é bacana? Então, é a nossa identidade. É aquilo que representa alguém ou alguma coisa. Isto é um símbolo. Quando nós olhamos uma placa de trânsito, por exemplo, naquela placa redonda com uma letra E e um corte, não é, transversal, o que ela significa? Significa que eu não posso estacionar ali. É proibido estacionar. Portanto, eu tenho um símbolo, um sinal, um signo que nos remete a uma instrução, ou uma norma, uma proibição, ou uma direção, tá certo? Também um símbolo pode significar alguma situação. Por exemplo, se eu colocar a mão aqui e estiver muito quente, eu estou com febre. E se eu tenho febre, isto é sinal que estou doente, que eu estou com alguma infecção. Não é? Então, são coisas que nos reportam, que nos remetem a outras. São, por exemplo, como os sacramentos. Os sacramentos também são sinais. Aliás, a definição de sacramento, você conhece, deve se lembrar, que são sinais eficazes da graça de Deus. São símbolos eficazes de uma graça. São coisas visíveis que nos remetem a coisas invisíveis, que é a graça do Senhor. Então, o símbolo da nossa fé nos remete a algo muito maior do que tão somente aquelas palavras que estão sendo ditas ou recitadas. Como falamos no início, no princípio de tudo, no coração da nossa vida está a nossa fé, a nossa adesão a Deus, o nosso encontro com o Senhor. E agora, então, Ele nos dá a sua graça, nós vamos receber o batismo, vamos fazer parte da igreja e nós, batizados junto com todos os outros batizados da igreja, vamos professar a única fé, que está, então, resumida nestes símbolos que nós professamos. Portanto, meus queridos amigos, nesta aula de hoje, nesse nosso vídeo de hoje, nós quisemos trazer estas definições para a gente melhor compreender, porque quando nós formos tratar de cada um dos itens daquilo que nós dizemos que cremos, é importante que nós tenhamos esta convicção de que, primeiro, professamos uma fé que é, antes de tudo, a fé da igreja recebida do próprio Deus. Segundo, nós não temos uma fé que varia conforme a onda ou o vento. Não, é sempre a mesma fé. E nós vamos caminhando nesta mesma direção, irmanados, junto com o povo de Deus, que é a igreja. Depois que esta fé foi organizada e foi, digamos assim, compilada nos seus principais aspectos para ela ser anunciada, não é?
ensinada às pessoas, sobretudo àqueles que deveriam se converter, receber a fé ou acreditar em Jesus Cristo e receber o batismo. Por isso que ela teve esta organização e que não foi uma coisa da cabeça da turma, foi inspiração do Espírito Santo, com certeza, tá certo? Para que esses conteúdos fossem organizadamente transmitidos a todos. Não é? Tínhamos lá os judeus, tínhamos lá os gregos, tínhamos aqueles que tinham fés diferentes, mas acreditassem numa coisa ou acreditassem noutra, agora eles são chamados a acreditar em Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, não é? E que agora vem para nos salvar, veio para nos dar a luz, a força do Espírito Santo em Pentecostes e por aí vai, todas as coisas que nós professamos e acreditamos. É o que nós tínhamos para trazer para você hoje, esperamos que você tenha gostado. Nas aulas seguintes nós vamos dar continuidade, porque este símbolo, depois nós vamos mergulhar neles e ver cada um dos pontos daquilo que a gente acredita, tá certo? Vamos ver que vários credos surgiram ao longo da história, em muitas situações, não que fossem fés diferentes, de maneira alguma. A mesma, sempre a mesma fé. No entanto, dependendo das circunstâncias e do público-alvo, esses conteúdos eram apresentados de uma maneira diferenciada, digamos assim. Então a gente vai ver isso também, que é muito interessante. Até para os dias de hoje, podemos pensar numa forma mais eficiente de apresentar a fé, o nosso credo, para o homem moderno, o homem da tecnologia, da internet, da comunicação e por aí vai. Como transmitir a fé nos dias de hoje? O nosso credo é o mesmo, mas quem sabe nós possamos descobrir maneiras mais interessantes e mais fáceis das pessoas acolherem, não é? Vamos caminhando nos nossos estudos nas próximas semanas. Desejo que você fique na paz do Senhor Jesus. Nós vamos deixar aí na sequência uma proposta de leitura e de oração e esperamos reencontrá-los todos em nosso próximo vídeo, em nossa próxima aula, se Deus quiser. Um forte e carinhoso abraço a você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.